investigações, a CPI do John Textor, que está rolando no Senado. Lembrando que é uma CPI que está sendo presidida nada mais, nada menos por Jorge Cajuru e Romário. E dentro dessa CPI do VAR, na verdade, a gente teve o depoimento da Leila Pereira, tá? Recentemente tivemos até uma reação do John Textor também. Então a Leila deu algumas boas alfinetadas, assim, na verdade foi meio quase que um circo que rolou ali, vou já colocando a minha opinião, enfim, com os senadores perguntando coisas totalmente rasas, e a Leila também debochando, ela tem um deboche bem forte ali, mas junto a isso, e aí isso desembolou uma bola de neve, né? O Textor divulgou, acho que, não sei se foi o Textor, mas algum veículo de imprensa divulgou o relatório da Good Game do jogo entre Palmeiras e São Paulo, e se você tiver acesso a um relatório bem raso, o São Paulo fez uma nota atacando o John Textor. Então, assim, Jota, a gente já bateu isso também algumas vezes. Cara, você acha que isso vai dar em algum lugar e você acha que o John Textor ainda tem credibilidade para levar essas denúncias à frente? Ô, Leandro, primeiro eu vou te dar os parabéns pela sua introdução. Cara, essa CPI é bem o retrato por que o Brasil não dá certo, né? Foi uma vergonha, uma vergonha. Os caras falando de piadinha. Aí o Cajuru extremamente machista, uma fala dele, dizendo... Como é que ele falou? Teve uma mulher, ele disse que... Ele falou alguma coisa de uma mulher Não me que... recordo, não, Ele não vi foi essa parte. extremamente deselegante. O outro fazendo piadinha da Leila, para qual time a Leila torcia quando ela era criança, qual time que ela torce agora. Sabe, cara, isso descredibiliza o Brasil porque é uma pauta tão importante para o futebol brasileiro, discutida por esse bando de boçais, cara. Para mim, os caras são todos uns boçais, todos uns imbecis. E, cara, o Texas, eu poderia dizer que ele tá se perdendo no personagem. Acho que esse é a descrição perfeita. Ele tá começando já a puxar coisas que... A visão que eu tenho é que ele sabe que ele vai perder e ele tá começando a puxar outras coisas que não tem nada a ver para poder aumentar a quantidade de argumentos que ele tem para poder discutir, só que ele está se embolando, então assim, ele está se perdendo, porque foi bem que você falou, não tem fundamento nenhum aquilo que ele trouxe, cara. O relatório é muito vazio, Pô, pelo muito amor de vazio. Deus, o lance é ridículo, cara. O lance é ridículo, enfim. Cara, é muito triste tu ver uma pauta tão séria, num momento tão sério que a gente está tendo o caso Paquetá, questão de manipulação. A gente teve o caso das apostas aí ano passado, que misteriosamente sumiu. Eu tenho um palpite por que sumiu, mas não posso O falar. caso das apostas? Dos jogadores. Ah, sim, sim, Dos Aleph jogadores. Manga. Por que pararam de investigar aquilo? Ah, Eu tenho um palpite, tá? Eu tenho um palpite, mas seria leviano da minha pô, mas parte eu tô falar aqui. curioso. Ou coloca no Não, chat privado depois, então. eu acho, vou falar aqui por alto, tá? Eu acho que chegou em gente muito grande aquilo. Ah, Eu acho que chegou em gente muito grande, com muita bala, e a pessoa falou, ó, é melhor parar por aí, porque senão vai dar ruim. Então, parou aquilo ali por ali, agora tem esse do texto que já está se enrolando por um bom tempo, e acabou que virou uma guerra pessoal entre Leila e Textor, que eles já estão levando para outro lado, que não tem nada a ver com a discussão. Cara, então tá uma vergonha isso, cara. Que vergonha, que vergonha que deu. Que é. vergonha, que vergonha. E quiseram os deuses do futebol colocar esse confronto que deixou de ser praticamente entre Botafogo e Palmeiras e virou Leila e Textor nas oitavas de final da Libertadores, meu amigo. Então, até lá, com tanto de polêmica, com tanto de provocação, acredito que o clima entre os dois, e os dois clubes, fatalmente, já que eles são mandatários, Ô vai Leandro, esquentar. rapidinho, só para te informar a nossa audiência, a fala do Cajuru foi o seguinte: ele falou que era uma honra estar ali com a Leila, né, que era uma mulher tão engajada no futebol, porque normalmente mulher só ia para o estádio perguntar o que era a bola. Então, Ah, assim, tu vê que um cara que é o presidente da CPI fala uma atrocidade dessa no mundo de hoje, velho. Tu vê que tanta mulher competente dentro do futebol, falando de futebol,
e sabe muito mais de futebol do que ele, cara. Provavelmente sabe muito mais de futebol do que ele, que não sabe nada, nunca foi nada. Lembrando que esse senhor foi aquele mesmo senhor que disse que a Copa do Mundo de 2014 foi vendida estava comprada para o Brasil ser campeão. Pelo amor de Deus, velho. Porra, não tem condição, mano. Não tem condição. Cara. Assim, de fato, foi um circo que a gente viu. O São Paulo acabou sendo afetado também. Você que não teve a possibilidade, talvez, de ver o relatório, eu sugiro que vocês deem uma olhada para entender o nível que a gente está falando, né, dessa tal inteligência artificial. O relatório que eu achei muito vazio, pouco conclusivo, muito pouco conclusivo para ser feita uma denúncia. E acaba que, como você comentou, Jota, a gente passou por um período de investigação de coisas que aconteceram de fato, e agora parece que entramos num lugar de descrédito, assim, que não existe manipulação. Não é também assim. Talvez exista, talvez não exista. Existe, né? A gente viu, inclusive. Existe. Existe. Talvez não exista dessa forma, exista de outra. Só que a gente está passando por um momento que tá entrando em descrédito pela forma como nós estamos falando. Virou choro, praticamente. Então, vamos acompanhar o desenrolar dessa CPI. Acho que o Jeanzinho já está de volta. Vou pedir para a produção colocar ele no palco de novo. E agora? Testando o som, 1, 2, 3. Agora sim, agora o cara, bala nos seus comentários. Jeanzinho, estava CPI do VAR. Você está do lado preparado. Vim preparado para soltar o verbo, Leandrão. Vim preparado para soltar o verbo. Por quê? Concordo com tudo que foi dito, um tremendo circo, uma tremenda palhaçada de algo que poderia ser muito sério e muito importante para o futebol brasileiro. Cara, o John Textor é um cara que eu respeitava muito e era muito importante a vinda dele para cá, até para se desconstruir muitas coisas sobre donos do clube e tudo mais, e o cara me sai com uma dessa. Por quê que eu digo que sai com uma dessa? Quando ele surge com essas denúncias, ele foi muito zombaram muito com ele e tudo mais, e eu entendi quando ele surgiu com essas denúncias. Ele pegou e tirou a responsabilidade do Palmeiras, ele falou que parecia manipulação, que foi manipulado alguns jogadores em alguns resultados que acabava beneficiando o Palmeiras. Bem, só que ele perdeu o foco, o JC Leandro. Ele perdeu o foco. Ele começou a falar como se fossem jogadores manipulados. Aí depois ele deu a entender que um árbitro, que já foi mostrado que era um árbitro da terceira divisão do Carioca, sei lá, que aceitou suborno. E agora, depois do depoimento da Leila, ele vai lá e posta o vídeo dos lances contra o Palmeiras. Ou seja, ele já começa a jogar pro lado da arbitragem. Então, toda a questão de manipulação em questão de jogadores já morreu, porque ele começa a jogar como se fosse a arbitragem. Ele não tem um foco, ele fala, olha, tá acontecendo um esquema entre jogadores. Pelo jeito é esquema entre jogadores, a arbitragem, todo mundo do futebol, e só o Textor e o time do Botafogo que eu não sabia. Aí sai um relatório do time do Botafogo, que se eu fosse cada jogador que tá com o nome ali, eu processava essa empresa, processava o John Textor, processava o que for. Pra mim aquilo ali é causa ganha. Eu queria muito ver o relatório do Botafogo no segundo turno. Seria muito legal o John Textor jogar isso pra gente, porque eu queria ver as quantidades de vezes que o jogador deixou de fazer uma coisa que ele tinha que fazer, que ele vinha fazendo no primeiro turno todo. Então, cara, pra mim, o respeito que eu tinha pelo John Textor aí, diminuiu bastante. Ele é um cara que poderia modificar o futebol brasileiro, até com isso mesmo que ele tá fazendo, mas ele acabou com a razão de ser a CPI. Acabou. Cara. E assim, compartilhando com vocês, eu acho que essa imagem que o John Textor criou vai ser difícil de ser desassociada dele. Vai ser difícil dele retomar um prestígio dentro do futebol brasileiro, depois de tantas pessoas envolvidas e afetadas e expostas com a situação que ele criou. Acho muito difícil. Não vou falar impossível porque a gente sabe que tudo é reversível, mas eu acho muito difícil o Textor retomar uma possível credibilidade perante aos outros clubes, aos outros presidentes, enfim. Bom,